mas eu nunca vi calos tão grandes antes. Ele tem calos profundos no pé. Esse caso extremo de calos profundos, da série Meus Pés Estão Me Matando, é o que você vai ver comigo agora. Eu acho que a consistência dos calos no meu pé parece a de um plástico duro. É igual bater no vidro. Olha, isso já é um sinal de alerta. Eu costumo ver bastante calo como reumatologista e eles são mais endurecidos. Você já deve ter tido um calo, mas eles não são tão duros nesse nível. Um calo, ele nada mais é do que uma região da pele que acumula queratina, aquela proteína que você tem na unha, no cabelo, que dá resistência, força. E por conta da queratina que o calo tem essa consistência mais endurecida. Então, quando ele fala que é duro, que nem vidro, significa que é um calo importante, porque ele tem tanta queratina que essa queratina se compacta, fica dura que nem pedra. O meu maior medo é não ter cura para esse problema. E aí eu vou ter que conviver com isso. Será que os meus filhos também vão ter? Vamos lá. Se você tem calo, foi o seu pai ou sua mãe que te passou? Isso é uma pergunta interessante. Então, para responder, você precisa entender por que os calos eles acontecem. Então, a pele ela tem 3 camadas. A epiderme, que é a camada mais de fora, mais superficial. A derme, que é a camada do meio. E a hipoderme, que é a mais profunda de dentro. Se você fizer um zoom na epiderme, o que você vai encontrar? Você vai encontrar várias camadas. E tem a camada mais do começo ali, mais de fora, a primeira, que é a camada onde acontecem os calos, a chamada camada córnea, onde fica a queratina. Então, em regiões que você tem um atrito muito repetitivo, pressão constante, a pele, como um mecanismo de defesa, ela fabrica mais queratina. Olha que interessante! E com isso, a camada córnea, ela aumenta de tamanho e os calos, eles aparecem. Por isso que ter calos leves, isso é comum, não é genético. E não é necessariamente uma coisa ruim, porque eles são um escudo da sua pele. Mas existem os calos que são genéticos, genes que alteram o equilíbrio da queratina. E esses calos, esses sim, tendem a ser mais graves, profundos. E esses genes, eles são hereditários, podem sim passar dos pais para os filhos. Bem-vindos ao meu consultório. Por que você não me conta o motivo de ter vindo aqui? O meu pé tem um monte de calos grossos, com uma crosta por cima, e sempre cresce de novo. É uma condição que eu não lembro o nome. Tá bom. O meu pai teve, todos os homens da família dele tiveram. Uau. Os seus pais tentaram algum tratamento em você? Eles me levaram em um monte de médicos quando eu era criança. Nate, como isso tá? Então vocês percebem aqui que tem muita informação importante pra gente que ele trouxe. Muita coisa que fala a favor dos calos do Nate serem genéticos. Então ele traz uma informação relevante que existem outros casos na família. Ele fala que ele tem desde criança e ele diz que já tratou várias vezes e fica voltando. Porque calo é comum no adulto. Na criança pode acontecer calo? Pode, mas é menos comum. Se a criança ela tem calo, geralmente é por conta de alguma atividade, tocar um instrumento musical, praticar um esporte, alguma coisa assim. As causas genéticas já são bem mais raras. É uma coisa que dificulta a minha vida, viu? Os calos são duros e fazem furos nas meias, caem pedacinhos por onde eu passo, também deixam um rastro. Eu sei que é meio nojento. Você deve estar se perguntando que raio de calo é esse que solta pedaço. Mas, gente, quando o calo ele é grande, esse calo muito grande significa que ele tem muita queratina. E a queratina ela não tem elasticidade. Então, com a pressão e a fricção, esses pedaços de queratina com célula de pele morta vão se desprendendo. O que você tá fazendo para tratar em casa? Olha, para mim a ferramenta mais eficiente é um estilete. Eu uso para cortar as crostas maiores e depois eu passo um ralador de queijo para lixar ele. Você tá pronto? A sua pedra pome ficou no chinelo, né? Nem se compara. Olha, isso aqui, gente, é uma prática muito mais frequente do que vocês imaginam. O uso de ferramentas caseiras para lidar com calos. Você imagina o desespero, né? Mas você tem que lembrar
que quando você tem esse manejo de ferramentas caseiras, existe uma preocupação com relação, primeiro, à limpeza dessas ferramentas, à limpeza do processo em si, e existe o risco de você cortar a pele saudável, abrir uma ferida no pé. E aí lembra, né? Pé no chão, chão germes e o negócio infecta. Por isso, não é aconselhado fazer isso. Então, vamos lá. Legal, vamos lá. Vamos lá. Nossa, o senhor calo. Vamos parar aqui para a gente poder aprender com o que a gente está vendo. Então, assim, o que é interessante nesse exame físico do paciente? Vocês percebem que aqui existe um aspecto do calo profundo. Então, o calo profundo ele tem uma diferença só de você bater o olho do calo leve. O calo profundo ele tem esse aspecto mais amarelo esbranquiçado, enquanto o calo leve ele é mais amarelo transparente, porque ele não tem tanta queratina para ele ser tão sólido. E tem outra coisa, o calo profundo ele tem esse relevo, né? Ele é mais alto, porque você pensa que a camada córnea dele foi crescendo e crescendo, ficando cada vez mais grossa. E aqui, ó, curiosidade, a camada córnea de um calo, ela pode ser até 50 vezes maior do que a camada córnea de uma pele normal. E outra alteração que chama a atenção aqui é a presença de rachaduras. Essas rachaduras, elas aparecem porque a queratina ela não tem elasticidade. E ainda, essa camada córnea grossa do calo, ela vai criando uma distância muito grande das glândulas que hidratam a pele na superfície. Porque essas glândulas, elas estão mais embaixo. Parece muito doloroso. Nate, essa condição se chama ceratodermia palmoplantar. A abreviatura disso é PPK. A causa é uma quantidade excessiva de queratina nos seus genes. É por isso que os calos crescem tanto. É hereditário. Ainda não existe uma cura para essa condição. Então eu não posso te receitar um remédio que vai eliminar o problema. A primeira coisa que nós vamos fazer é remover o excesso, reduzir a uma quantidade manejável e depois passar alguma coisa para dissolver o resto. Tudo bem, para mim pode ser. Eu vou começar a remover. Olha que interessante o que o médico falou, para a gente entender como é o tratamento dos calos. Então, geralmente, o que acontece? O calo ele é por fricção, por pressão. Então, a gente afasta esses fatores, você resolve o calçado, resolve a pisada, usa a palmilha específica, enfim, tira a pressão e o atrito. E aí você resolve o calo. Mas, no caso desse paciente, do Nate, a causa raiz ela não é modificável. Porque é genético, tá em você, só se nascer de novo, não tem como. Você pode tirar a pressão, sim, isso pode ser feito, mas mesmo assim os calos vão voltar. E é isso que o médico deixa claro, não dá para curar, mas dá para controlar. Bem devagar. Nossa, isso dá uma satisfação, um prazer, pode ser mórbido, né? Mas médico é meio mórbido. Esse é grande, hein? Olha isso. Bom, eu já removi o excesso dos calos. Agora o próximo passo é deixar a pele lisa. Legal, muito bem. O que eu vou fazer agora é te passar um tipo de creme que vai dissolver esses calos. E esse creme é um creme de ureia. Ele possui propriedades emolientes. É um produto que vai absorver nos calos e vai dissolver. E isso permite que o creme hidratante penetre fundo na pele para deixá-la macia, limpa e fresca. Por isso que não adianta ficar passando creme quando o calo ele é muito grande. Porque você tem que lembrar que aquela camada grossa de queratina, ela bloqueia o creme de penetrar fundo na pele. Por isso que você precisa primeiro reduzir a queratina e depois passar o creme de ureia. Curiosidade, a ureia dentro do nosso corpo, ela é tóxica, por isso que a gente elimina, mas ela é um ótimo hidratante. No caso dos calos, ela vai atrair água e, consequentemente, também quebrar as ligações de queratina. Seus pés estão novos. Então mesmo. Tô impressionado. Obrigado. Eu não tô Nossa, acostumado a viver sem de calos. bebê. E eu tô bem aliviado por isso. Que satisfação! Se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir e se inscreve no canal. Eu aproveitei e separei esses vídeos aqui.
que podem te interessar. Vai com saúde!